A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos aqui no nosso segundo vídeo do canal, tudo gravado no mesmo dia. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto bíblico e uma reflexão acerca desse texto. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, o verso 37. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, o verso 37. Eu te convido, você que está na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar onde você tem um acesso à Bíblia Sagrada, pegue ela e vamos acompanhar junto essa leitura. Uma fala de Jesus, quando ele é questionado por um saduceu acerca de qual é o maior mandamento, não é verdade? Visto que em Êxodo, capítulo 20, a gente encontra ali uma lista com 10 mandamentos. Não terás outro deuses diante de mim, não fará imagem de escultura, guardarás o dia de sábado, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não mentirás, e vários outros, honra teu pai e tua mãe. Aí a gente entende que aqueles 10 eram um resumo de mais ou menos 613 outros mandamentos. E a gente observa nesses 10 mandamentos que eles são nada mais nada menos do que receitas, instruções que Deus deixou ao homem para que ele viva bem com o seu próximo e para que ele viva bem com Deus. Então a gente vê que Deus não é um Deus egoísta que só pensa nele. Deus ele pensa nos nossos irmãos e em nós também, visto que cada mandamento também traz benefício para nós mesmos. Quer um exemplo? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Quantos e quantas já não morreu aí por cobiçar a mulher ou o marido do próximo, não é verdade? Se tivesse obedecido esse mandamento, até hoje estaria com a sua vida preservada. E é como diz em Salmo, 119, os mandamentos do Senhor, eles são doces como mel, eles fazem bem para a nossa alma. E a gente percebe ao longo de toda a Bíblia que os mandamentos eles foram reduzidos em 2. E o Senhor Jesus ele destaca bem nessa passagem. Eu gostaria até de começar a ler do verso 34, Mateus 22, 34. Começa nos dizendo assim: E os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceram os saduceus. Reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então a gente vê que o Senhor Jesus, ele compacta todos os 613, 210 mandamentos em apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, nessas palavras de Jesus, a gente vê que a gente tem que amar 3 pessoas nessa vida. Mas como assim, Pedro? 3 pessoas? Se o texto está falando para mim amar a Deus e o próximo como a mim mesmo. Você tem que amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Logo, para mim amar o próximo, eu tenho que me amar. Eu só faço para o outro o que eu quero que seja feito para mim. Eu só causo no outro o que eu quero que seja causado em mim. Por isso, pense bem quando você vai fazer algo para alguém. Porque se você faz mal para alguém, é uma forma de você mostrar para Deus, para as pessoas e para si próprio, que você não ama nem você mesmo. É forte, né? Mas é mais ou menos isso que a palavra de Deus nos revela. Amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E essa semana eu meditando na palavra de Deus e eu pensava que se a gente for fazer uma escala de prioridades de Deus e do servo de Deus, seria primeiro Deus, depois a família e depois a igreja. Ok? Às vezes muita gente, principalmente os crentes, porque crente eu vou falar para você, e eu sou crente, antes que alguém se assuste, por isso que eu tenho prioridade para falar isso. Muitas das vezes tem uns crentarrão, santarrão, que é
Deus, a igreja e depois a família. E não é assim. A gente vê que Deus criou primeiro a família, para depois ele criar a igreja. Não é verdade? Então a gente observa essa escala. Deus, a família e depois a igreja. Então se algum dia um de seus filhos estiver doente e você pensar, eu vou deixar ele em casa e vou ir no culto, meu irmão, se não for por fé, não vá. Fique com ele. É melhor que você fique com ele. Agora, se for por fé, porque eu já ouvi testemunho da esposa estar doente e o marido falar, eu vou para a igreja e eu vou voltar com o seu milagre. E a mulher ficou curada assim que ele chegou da igreja. E eu creio nisso. Mas se não for por fé, se for por obrigação, Deus não quer nada obrigado. Ele quer por amor, ele quer por fé. Então, primeiramente Deus, depois a família e depois a instituição igreja. Até porque a igreja somos nós. Muita gente venera templo e placa de igreja, quando na verdade igreja somos nós. Mas eu gostaria de trazer uma meditação no verso 37, nessa primeira fala de Jesus, onde nos diz assim: e Jesus, observe, não foi Moisés, não foi Pedro, não foi Maria, não foi João, não foi Paulo, não foi ninguém, a não ser o próprio Senhor Jesus que trouxe essa revelação. Repare no que ele diz, ele nos diz assim: e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus. De que forma? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Muita gente acha que religião é coisa de gente bitolada, de gente burra, de gente tonta. E não é verdade. No meio religioso, tem sim as carola e os beato. Tem sim, mas a Bíblia nos pede uma fé racional. Quer um exemplo? Carta do apóstolo São Paulo, à igreja que estava em Roma, Romanos, capítulo 12, o verso de número 1, nos diz assim, eu vou abrir aqui para mim ler com vocês. Nos diz assim, Romanos, capítulo 12, fala assim para nós. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o Senhor Deus nos pede um culto racional. Não é para ser louco, não é para ser tolo, não é para ser nécio. Seja racional. A fé cristã, ela tem base científica. Sabia disso? Muita gente não sabe disso. Mas você sabia que muito antes da ciência, ou melhor, o cientista, porque a ciência não revela nada, né? Ciência é uma filosofia, ciência é um estudo. Antes dos cientistas descobrirem que a Terra era redonda, no livro do profeta Isaías, se não me falha a memória, já era dito que Deus é o que se assenta sobre as redondezas da terra. Ou em outra tradução, sobre o globo terrestre. Não é verdade? Antes mesmo de se descobrir as rotas marítimas, as correntes fluviais nas águas do oceano, o salmista já falava a respeito disso. A gente consegue observar a Bíblia falando muito antes das descobertas científicas sobre o pôr e o nascer do sol, quando na verdade o sol não se põe e não nasce. Mas Pedro, por que isso? Figura de linguagem. A gente já vê a Bíblia falando sobre o ciclo da água. Olha que coisa interessante. Então a gente vê que tem um Criador por trás de tudo isso, nos revelando mistérios físicos, químicos, biológicos, por meio de um livro sagrado chamado Bíblia. A gente vê que a Bíblia proibia o consumo de carne de porco. Mas por que isso, Pedro? É porque porco é um animal impuro? Não. É porque porco, quando a carne ela é mal cozida, mal preparada, ela causa um verme na cabeça ou até em outras partes do corpo, mas o mais prejudicial é na cabeça, no cérebro, chamado tênia. E dá sérios problemas de saúde isso. Então o Senhor Deus pediu para o seu povo se abster do consumo dessa carne. É bem verdade que nos dias de hoje, com todo o tratamento, com uma preparação mais rigorosa, é possível sim se consumir essa carne. Mas a gente vê revelações profundas do mundo material na Bíblia Sagrada. E a gente vê também revelações espirituais, tais como o próprio Deus se encarnando, tomando a forma de homem e morrendo pelos nossos pecados. Essa é a principal função da Bíblia, anunciar Jesus Cristo. Mas vamos dar uma meditada nesse texto. Mateus,
capítulo 22, 37. Jesus diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que isso quer me dizer? Para mim amar a Deus de todo o meu sentimento, com sentimentos puros, com sentimentos inocentes, com sentimentos verdadeiros, de todo o meu sentimento, aquele choro gostoso que a gente vê nos cultos de Santa Ceia. Que coisa maravilhosa, amar a Deus com todo o meu sentimento. Isso que quer dizer a palavra coração. Também nos remete à carne, visto que nesse texto, coração é o único órgão do corpo humano mencionado. Então eu preciso amar a Deus com a minha carne, com a minha matéria. Eu amo a Deus através das roupas que eu visto. Eu amo a Deus através do meu corte de cabelo. Eu amo a Deus através das palavras que eu falo pela minha boca, das coisas que eu ponho diante de meus olhos, das coisas que eu ouço, os lugares que eu frequento. Eu amo a Deus através da minha carne. Eu demonstro esse amor a Deus. Jesus continua dizendo: e amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Aí entra no mundo espiritual. Eu amo a Deus de toda a minha alma. Eu amo a Deus com a minha essência que transcende a matéria, que transcende a carne. Eu amo a Deus com o meu espírito, porque a Bíblia vem nos dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Olha que coisa linda. Eu nunca vi na história do hinduísmo dizer que Shiva adotou alguém por filho, mas eu já vi na história do cristianismo dizer que Deus adotou as suas criaturas por filho, porque a Bíblia nos diz, vamos dar uma passeadinha na Bíblia, é bom passear na Bíblia. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 1, o verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Ou seja, para mim ser filho de Deus, eu tenho que crer no nome de Jesus. Eu tenho que crer em Jesus Cristo, que Ele veio para morrer pelos meus pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele vai voltar para buscar todo aquele que ama e obedece a sua palavra. Se eu não creio, eu só sou criatura. Eu nunca vi na história do budismo dizer que Buda adotou alguém por filho. Eu nunca vi na história do Islã dizer que Alá ou até mesmo o profeta Muhammad ou Maomé adotou alguém por filho. Mas eu vejo na história do cristianismo, eu vejo no evangelho bíblico me dizendo que Jeová Deus nos adotou como filhos por meio do seu primogênito Jesus Cristo. Olha que coisa linda e gloriosa. Nós não somos mais só criaturas, somos também filhos de Deus. E Ele pede para a gente amar Ele de toda a alma. Isso pede a nossa vida espiritual. Eu amo a Deus através da oração. Eu amo a Deus através do jejum. Eu amo a Deus através do meu culto. Eu amo a Deus através da leitura da Bíblia. Eu amo a Deus através do culto devocional na minha casa. Eu amo a Deus com o meu espírito. E o Senhor Jesus prossegue. Algo que é muito desprezado pela maioria dos evangélicos. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que eu já expliquei, que é o sentimento e também a nossa matéria. De toda a tua alma, que eu já expliquei, que é o mundo espiritual, o nosso ser espiritual, e de todo o teu pensamento. Eu amo a Deus com a minha psique, eu amo a Deus com o meu QI, eu amo a Deus com o meu ego, eu amo a Deus com a minha inteligência, eu amo a Deus com a minha racionalidade. Lembra-se de Romanos 12:1? Deus quer um culto racional, com inteligência. Por isso que temos que ler, e não somente ler, mas a própria Bíblia nos diz: examinai a Escritura, extraia dela aquilo que é possível extrair dela. Olha que coisa, a biblinha surrada aqui, ó. Faz tempo que eu tenho essa companheira, mais que 5 anos. Mas eu tenho que amar Deus com a minha inteligência. Tente descobrir os mistérios de Deus revelados por meio da palavra. A fé
ela não precisa de comprovação científica para ela existir. Inclusive, palavra fé, um dos significados, não da palavra, mas a essência da palavra fé é crer no impossível, no sobrenatural, no inexplicável, porém real. Assim é Deus. Eu não vejo Ele, meu amado, mas eu sinto Ele aqui comigo. Olha que coisa gostosa. Mas Deus pede para mim amar Ele com a minha mente, com o meu pensamento, com a minha inteligência. Eu tenho que ter uma fé inteligente. Você já parou para pesquisar quantas descobertas arqueológicas comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada? Você já parou para ver isso? Tem um programa muito lindo, muito interessante, do Dr. Rodrigo Silva, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É verdade que nós temos as nossas diferenças ministeriais, mas ali ele revela verdades históricas e arqueológicas da Bíblia que edificam a nossa fé. Devemos amar a Deus com a nossa inteligência. Mas às vezes a gente quer só se prender na fé. Mas a Bíblia me pede uma fé racional também. É lógico, é difícil entender o que eu estou falando. Tem hora que eu tenho que ter uma fé racional. Porque para mim crer num Deus que mora no céu, eu tenho que crer no que é irracional. Mas eu vejo por meio da criação. Romanos capítulo 1 nos revela, e Salmo 119, que Deus se revela por meio de tudo que foi criado. Do céu, da terra, da água, do mar, da flor, do pato, do ganso, do golfinho, do homem, da mulher, do cachorro, do gato, de tudo. Deus se revela através da criação. Deus se revela principalmente através de sua palavra, da Bíblia Sagrada. E Deus também se revela por meio da ação do Espírito Santo nos dias de hoje. E quantas das vezes a nossa fé começa a querer se apagar, mas o Espírito de Deus vem e nos revela a existência de um Deus todo-poderoso, que daqui a pouquinho vai voltar para buscar o seu povo. E agora, aprendendo tudo isso, que você deve amar a Deus de todo o coração. Isso pede seus sentimentos e a sua carne. Que você deve amar a Deus de todo a sua alma. E isso pede a sua vida espiritual. Que você deve amar a Deus de todo o seu pensamento. E isso pede a sua inteligência, seu QI, sua mente. Sabendo de tudo isso, eu te pergunto, nós temos amado a Deus? Você tem amado a Deus? Pois fique sabendo, se a sua resposta foi não, ainda há tempo. Porque Deus te ama. A Bíblia nos diz, João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que lindo. Deus amou. Por isso que Ele pode pedir para a gente amar, porque Ele já fez isso. Eu te faço o convite nessa hora. Se você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, repense a sua vida hoje. A Bíblia nos diz que haverá um dia onde esse Deus Todo-Poderoso virá a julgar vivos e mortos, e cada um receberá a sua sentença, se céu, céu, se inferno, inferno. E eu te faço o convite a uma reflexão. Você tem vivido de acordo com a palavra de Deus? Não estou perguntando se você está vivendo de acordo com a sua igreja, com a sua religião. Ai, mas eu sou católico. Ai, mas eu sou espírita. Ai, mas eu sou evangélico, da Nazareno, da Batista, da congregação, da Assembleia, da Quadrangular. Não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se você está vivendo de acordo com esse livro aqui. Com a Bíblia, com a palavra de Deus. O único livro sagrado na terra. A boca de Deus na terra. Você tem vivido de acordo com esse livro? Se não, eu quero te dizer que ainda dá tempo. Talvez você que esteja me ouvindo está afastado do caminho do Senhor. E eu não falo caminhos do Senhor, eu falo caminho do Senhor. Porque só há um caminho que leva ao Senhor e esse caminho é Jesus. Talvez você esteja afastado, mas Jesus quer te salvar.